Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 23. Ruth diz a Érica que chegou um presente para ela. Érica olha pela janela e fica surpresa. Eduardo diz ao padre Bosco que precisa impedir que Soledade seja sepultada no mausoléu da família Elizalde. Eduardo diz a Bosco que quando for visitar o túmulo de sua mãe, precisa chorar por ela sem testemunhas. Bosco decide ajudar Eduardo em seu plano. Liliana diz que Oregon retirou seus remédios e agora permite que ela caminhe por onde quiser pela clínica, mas em troca quer que ela revele o que disse a Fernanda quando a esteve visitando. Bárbara diz a Gonçalo para que auxilie Fernanda no processo de exumação do corpo de Soledade, pois são muitos detalhes e muitos papéis. Com isso, Bárbara pretende reconquistar a confiança de Fernanda. Em seu quarto, Fernanda diz que sofreu com a indiferença e frieza de Eduardo ao telefone. Fernanda teme que o amor que Eduardo sentia por ela tenha se transformado em ódio. Aníbal chega em casa e é indiferente com Priscila. Diz que quer dormir. Priscila diz em pensamento que com a ajuda de seu marido, ou sem ela, eles terão um filho. Na clínica, Agripina pergunta a Franco se ele é o Eduardo Juarez. Priscila diz a Bárbara que talvez a faça avó antes de Fernanda, pois o médico disse que ela e Aníbal estão saudáveis. Fernanda e Bárbara lhe felicitam. Priscila pergunta a Iena se ela nunca pensou em ter filhos. Surpresa, Bárbara diz que não. Franco diz que é parente da mulher que era voluntária na clínica. Agripina diz que Liliana sempre chama por Eduardo Juarez. Franco diz que Eduardo não poderá vê-la, pois está morto. Agripina fica surpresa. Fernanda pergunta a Gonçalo por que Soledade deixou de trabalhar na fazenda. Gonçalo diz que a dor causada por Liliana ter sido internada e Fernanda ter ido estudar no exterior a fez se afastar deles. Gonçalo ressalta que a visitava, mas ela era distante com ele e com o tempo parou de visitá-la. Fernanda diz que o fato de Eduardo não ter crescido ao lado da mãe fez com que seu coração endurecesse e Fernanda teme que Eduardo a culpe por essa separação. Franco pergunta a Liliana se ela tem o procurado. Liliana o observa atentamente. Nesse instante, alguém coloca a mão no ombro de Eduardo e pergunta quem é ele. Eduardo fica assustado. Priscila e Vladimir se encontram em um restaurante. A mão misteriosa é de Ciro e Liliana responde a ele que o homem que está na sala é Eduardo Juarez. Eduardo questiona Ciro se ele é médico. Ciro diz que é um paciente especial, pois diferente dos outros, ele mesmo se internou ali. Liliana diz que a família de Ciro não o ama. Ciro diz que a felicidade não se compra, mas a liberdade tem um preço. Agripina parece assustada, leva Ciro para o seu quarto e diz a Eduardo que ele precisa ir embora. Priscila diz a Vladimir que não está ali por acaso e o beija. Vladimir pergunta a Priscila se ela quer ir ao seu apartamento. Santiago diz a Bárbara que Aurora irá dormir em seu quarto. Eduardo diz a Jacinto que Liliana está mais lúcida que eles dois e ressalta que Liliana lhe pediu ajuda por não ter o apoio da família e diz que irá ajudá-la. Ao abrir a cova de Soledade, não encontra o caixão e Fernanda fica assustada. Eduardo recebe um baú com as cinzas de Soledade e diz a Jacinto que graças ao padre Bosco, Soledade descansará na igreja de São Rafael. Eduardo abraça o baú e começa a chorar. Jacinto também se emociona ao lado do amigo. Fernanda diz que Eduardo está brincando com eles e quer fazê-lo sofrer. Santiago diz que quem fez isso é alguém com dinheiro. Bárbara diz a Artêmio que Eduardo está bem perto. Artêmio teme que Soledade tenha contado a Eduardo sobre seu segredo. Artêmio diz para Bárbara encontrar um método rápido e certeiro para destruir Eduardo. Priscila e Vladimir fazem amor quando são interrompidos por um telefonema de Aníbal. Priscila opta por não atender e volta a beijar Vladimir. Silvestre passa por exames de rotina com o Dr. Carlos. Marina aparece e o doutor fica encantado ao vê-la. Ambos trocam olhares. Silvestre diz ao médico que Marina trabalha no hospital como enfermeira e Carlos pergunta em qual área do hospital ela atua. Marina fica assustada. Liliana se questiona se Eduardo a ajudará a sair da clínica, quando Oregon aparece e pergunta se ela contará o que disse a Fernanda. Liliana se mantém calada e Oregon a obriga a tomar 2 comprimidos. Oregon diz que vai torrar o cérebro de Liliana com o eletrochoque, caso ela não queira contar a verdade.